Prezados alunos, para quem está me assistindo, seja de dia, tarde ou noite, vamos dando continuidade às nossas aulas sobre a cultura do milho, finalizando essa parte de manejo fitossanitário. Hoje nós vamos falar um pouquinho de manejo de pragas da cultura do milho. É claro que não vou explicitar todas as pragas, mas vamos falar de uma maneira mais sintética sobre as principais pragas, né, as pragas mais importantes e as formas que a gente tem para fazer esse controle, né, dessas pragas. É importante que se diga que um inseticida sozinho, ele não vai ter um efeito a médio prazo. Às vezes tem um efeito de choque, né, de knockdown, a gente controla aquela população de pragas no primeiro momento, mas é importante a gente utilizar de outras tecnologias, de outras formas de se trabalhar, sempre monitorando, né? É importante que se diga que a gente controla a praga, seja de milho, de soja, de feijão, de culturas anuais ou perenes, manejando, monitorando, conseguindo achar aqueles níveis de dano econômico e para a gente conseguir utilizar de forma racional as aplicações químicas, tá? Então nós vamos pincelar um pouco sobre isso no decorrer dessa aula aqui, ok? Vamos lá. Bom, primeira coisa, como eu falei da situação de monitoramento, quando a gente fala, a gente dá uma olhada nesse gráfico mais simples aqui, né? A gente também lembra do manejo integrado de pragas. Então, o que a gente tem que levar como premissa para controle de pragas na cultura do milho, né? E especificamente a gente está falando de cultura do milho aqui. Bom, nós temos aqui uma posição de equilíbrio dessas pragas e aí há uma flutuação desta população, né? De pragas, vamos imaginar assim, para baixo e para cima. E para toda e qualquer praga, há pesquisas que demonstram qual é o nível que a gente precisa controlar desta população numa determinada cultura e qual que é o nível de dano. Então, na verdade é o seguinte, a gente faz um monitoramento e identifica através desse monitoramento qual é a população desta praga para que a gente possa identificar o nível de controle que a gente precisa fazer, né? Qual que é a população que a gente precisa ter para iniciar esse manejo, que no caso químico dessas pragas, tá? Para que evite chegar ao nível de dano econômico aqui. Então, a gente sempre tem um limiar, uma linha, né? um máximo e mínimo, um pico máximo e mínimo aqui desse nível de controle até a gente precisa controlar isso antes de chegar nesse nível de dano. Então, isso é uma premissa básica de manejo integrado de pragas, né? Isso a gente pode falar também manejo integrado de plantas daninhas, manejo integrado de doenças, que são formas da gente monitorar, a gente avaliar, assistir às áreas de produção que a gente está tomando conta, que a gente está trabalhando, visando ter racionalidade, previsibilidade e planejamento das nossas aplicações de inseticida. Isso é um caráter extremamente sustentável, né? A gente precisa de ter esta condição para a gente começar a trabalhar. Então, passando para frente aqui, falando um pouquinho das pragas de milho, é claro que nós temos várias pragas, mas imaginando que nós temos algumas pragas mais de plântulas e de solo, onde elas aparecem até V3, por exemplo. Nós temos pragas que aparecem no solo também, mas aparecem em plântulas aqui, tem de V1 a V6, mais ou menos, começa a aparecer aqui. E nós temos pragas da parte aérea, né? Onde elas aparecem numa planta um pouco maior e se estende até as fases de reprodução, tá? Então, a gente pode dividir essas pragas aqui em basicamente três pontos, né? Eu gosto muito de identificar assim, que essas pragas são divididas em três grandes blocos, vamos dizer assim, né? São as pragas da raiz, e a gente começa a imaginar pragas subterrâneas, né? Que atacam, que sugam, que são insetos sugadores ou mastigadores que atacam o sistema radicular. Então, são pragas subterrâneas, pragas de solo, tá?
a gente precisa identificar essas pragas subterrâneas. Então, a gente pode fazer uma amostragem dessas pragas. 15 dias antes do plantio, a gente coloca, pontua 5 pontos dessa gleba, pensando em cada gleba 10 hectares. A gente semeia nessas áreas 200 sementes, né, por ponto, e 5 dias após abrir o sulco, a gente conta, né, 5 dias após a gente abre o sulco e conta o número de larvas, de coleópteros, pragas subterrâneas, que tem nessas áreas, né, nesses pontos. E aí, se a gente verifica que atinge um nível de dano, que é nível de dano econômico, um nível de controle, a gente já começa a traçar o planejamento para manejo dessas pragas quando após fazer a semeadura desse milho, tá? Então, vamos lá. Então, as pragas que a gente pode citar aqui, na cigarrinha das raízes, é característico esse sintoma, né, dessa espuma, né, quando se tem essa cigarrinha das raízes, né, aqui as raízes escora, as raízes adventícias do milho. Então, a gente observa isso, é característico, né, observar essa espuma, né, sinal que há a presença dessa cigarrinha das raízes, a Marranarva fimbriolata. Ela pode ter uma coloração um pouco diferente, mais avermelhada, um pouco mais alaranjada, mas essa é a cigarrinha que ataca e que faz um estragozinho no sistema radicular. Nós temos a larva alfinete, que é a larva da diabrótica, esse é o adulto, né, da diabrótica especiosa. A larva alfinete, ela causa mais danos que a larva, que o adulto dela, né, que é a diabrótica, é porque ela ataca a raiz e pode causar uma baixa nutrição pela perda de sistema radicular, pelo ataque dessa praga, né, e essa planta pode até vir a acamar. Então, os danos maiores quando a população é maior que 3,5 larvas por pé. Então, o nível de controle é uma larva por ponto. Então, lembra que a gente vai fazer 5 pontos, se a gente achar uma larva por ponto, controle a gente precisa fazer. Controle e tratamento de sementes. Visualizou que nós temos larva alfinete na área, tratamento de sementes, visando reduzir essa população. A larva arame, o Conoderus, né, a gente trabalha mais ou menos da mesma forma, 3,5 larvas por pé, né, esse nível de controle. E o tratamento químico é quando a gente encontra uma larva por ponto. Qual que é o tratamento? Tratamento de sementes. Podemos utilizar pulverizações também de alguns inseticidas no solo, manejo de palhada anterior, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Outra praga de raiz é o bicho bolo, o corol de Loboderus. Geralmente ele acomete as pastagens, ele fica em áreas de pastagem. Quando a gente trabalha essas áreas de pastagem para a cultura do milho, há o aparecimento, né? Uma frequência maior desse bicho bolo, o coró. Então, a ideia é tratamento de sementes e em áreas de plantio convencional, ao fazer o revolvimento de solo, a gente tem uma exposição desse bicho, né? Esse bicho bolo, desse coró na superfície, ou ele vai desidratar ou vai ter um ataque de pássaros, né? Fazendo um controle, vamos dizer assim, biológico dessa praga. Tratamento de sementes resolve essa situação. Uma praga importante, e a gente precisa falar dela, é o percevejo castanho, que é uma praga que suga a raiz e a partir do momento que ela suga essa raiz, ela causa um efeito tóxico nesse sistema radicular e mata realmente o sistema radicular. Então, assim, pode causar um acamamento, a planta pode ficar pequena, há problemas de sintomas de deficiência nutricional, evidentemente, né, pelo ataque da praga. E o controle por tratamento de sementes é um controle de pouca eficiência hoje para percevejo castanho. Então, a gente precisa trabalhar com medidas, né? Tanto tratamento químico, como a gente pode trabalhar em infestações altas, em altas populações de percevejo castanho. Se for uma área de sistema de plantio direto, a ideia, né, a sugestão é que a gente revolva esse solo, faça uma pulverização química desse solo, né? Ou faça uma pulverização dessa palhada e tenta controlar esse percevejo castanho de uma maneira que diminua essa população. Ele é um inseto que também ataca soja, que também ataca feijão, que também ataca algodão, ataca sorgo. Então, é uma praga difícil controle quando ela aparece. Então, a gente precisa de ter paciência e um manejo a médio e longo prazo, visando reduzir essas populações de percevejo castanho. Tá? Tratamento químico é pouco eficiente mesmo. Tá? Bom, e aqui, para a gente fazer uma
né, dar uma pincelada nesses níveis de controle, né? Os corós, a larva arame, 2 larvas por amostra, a lagarta rosca, 3% de plantas atacadas. A gente vai falar um pouquinho da lagarta rosca, lagarta elasma, a larva do trigo, a larva alfinete, 30% de desfolha. A lagarta do cartucho, aqui já tem, né, uma revisão também da lagarta do cartucho, a lagarta da espiga, a Diatressa caralis e os percevejos, tá? Passando para os tratamentos de semente, a gente pode, aqui é uma comparação, né, de 4 produtos que são utilizados para controle de pragas na cultura do milho, né, do Standac. O Standac é da BASF, o Poncho é da Bayer Crop Science, o Cruiser da Syngenta e o Avicta da Syngenta. Então, observando aqui, né, a comparação que além o Avicta completo, além do controle de pragas, também controla dois fungos de solo, o tombamento, o píntio e a podridão difusada. E aí, aqui eu não vou falar nem de um nem de outro, mas é importante que a gente avalie e monitore, faça um levantamento prévio das pragas de raiz, pragas de solo que nós temos nas nossas áreas, para a gente identificar e tomar uma decisão do melhor inseticida para tratamento de semente que a gente possa utilizar, tá? Cada um ele tem uma eficiência maior em determinados grupos de insetos, então aqui vai depender muito do que a área se apresenta em termos de pragas, para que a gente possa fazer a indicação dos tratamentos, dos produtos para tratamento de semente, ok? Então, o controle dessas pragas de raiz, a ideia é fazer um sistema rotacionado. Isso é a médio prazo, né? Se a gente está com um milho para fazer a semeadura, não tem como fazer rotação, porque ali é o milho, a cultura principal, a gente vai fazer a semeadura dele. Então, a rotação de culturas ela é indicada para um controle a médio prazo, né? Retirou o milho, deixa o milho, a área descansando, né? Sem essa espécie, e a gente faz o sistema rotacionado com leguminosas, com outras espécies, para que a gente possa diminuir a população dessas pragas. É possível também fazer, caso tenha pastagem nas áreas vizinhas, fazer uma aplicação de inseticida nessas áreas vizinhas, principalmente quando se tem cigarrinha, né, das pastagens, por exemplo. Aplicação de inseticidas pós-colheita, na primeira e segunda safra. Então, a ideia é, tirou o milho, já começa a trabalhar o manejo, né, o controle dessas pragas, aplicando na palhada mesmo. Tá? E o tratamento de sementes. No momento da semeadura, né, a gente tem essas opções, né, que acrescenta a esses produtos aqui e alguns outros, né. Então, você tem o Cruiser Opt, que já tem o Thiamethoxam lambda, o Gaucho, o Poncho, o Talisman e o Granada, que é um produto à base de Bovéria para fazer uma aplicação, né, fazer um tratamento de sementes à base de um fungo chamado Bovéria, que é um fungo entomopatogênico. Bom, essas são as pragas, entre aspas, que eu considero pragas de raiz ou pragas de solo, e a gente tem, passando para frente, as pragas de colo de planta, ou pragas de colmo, pragas de plântula. E aí nós temos basicamente duas que atacam e são muito severas, né? A lagarta elasmo, que é uma praga de plântula com um nível de controle com 3% de plantas atacadas, pode ocorrer um ataque nessa parte aqui, ó, e aí causa um tombamento. Então, o tratamento de sementes é um método de controle com os inseticidas que a gente já falou, né? Pode ser feita uma aplicação de um produto à base de clorpirifos ou qualquer organofosforado, né? Para controle dessa lagarta elasma, a gente aplica sobre o solo. Ou nós podemos aplicar o Force, né? Que é um inseticida no suco da semeadura, para fazer esse controle. Uma outra lagarta é a lagarta rosca, um nome bem indicativo, porque ao encostar nessa lagarta ela se enrola, formando uma rosquinha, uma lagarta muito mais grossa e robusta que a lagarta elasma é fininha, e a lagarta rosca não, a lagarta rosca ela tem uma morfologia mais robusta, ela é forte, né? ela é grande, e ela ataca esse colo da planta. Se tiver uma plântulazinha muito fininha, ela já corta e tomba essa planta. Se tiver uma planta maior, ela já vai fazer essas perfurações aqui. Então, ela ataca na região do colo, ela se enrola nas camadas mais subsuperficiais do solo. O controle também
quando a gente identificar 3% de plantas atacadas, identificar essa lagartinha na área, a gente faz as aplicações, né? Elimina-se as plantas hospedeiras, no caso de dessecação, aplica-se inseticidas e os tratamentos de semente ou aplicação de inseticida no suco da semeadura, e também a gente tenta minimizar os problemas de lagarta-rosca. Uma importante praga, além da cigarrinha das pastagens, né, cigarrinha, nós temos a cigarrinha chamada cigarrinha do milho, a Daubolus mites. Especificamente para o milho, ela não tem uma ação direta, assim, ela não tem uma sintomatologia direta de ataque da cigarrinha. O problema dela, que é uma praga sugadora, e faz uma transmissão de 2 vírus, né, o vírus do raiado fino, enfesamento pálido, e o vermelho, que é considerado um fitoplasma. Então, enfesamento pálido e vermelho, fitoplasma, e o vírus do raiado fino, que é uma virose. Então, viroses em plantas é um negócio de difícil controle. Então, a ideia é controlar este transmissor, né? Controlar o vetor desse vírus. Então, a gente precisa controlar a cigarrinha. Controla a cigarrinha nas áreas de produção de milho, controla as cigarrinhas nas áreas vizinhas, nas pastagens que estão em volta, em plantas hospedeiras, né? A gente precisa eliminar isso. A gente faz um tratamento de sementes minimizando a população e as pulverizações constantes enquanto tiver essa praguinha na área. Então, só para a gente ter uma ideia da correlação positiva com presença de enfesamentos no Brasil e a presença de Daubolus mites na safra 16/17, a gente observa que, coincidentemente, as áreas aqui mais do Sudeste, região de Minas Gerais, né, nós temos um alto índice de enfesamento e, coincidentemente, um alto índice também de presença da cigarrinha, né? E aí a gente tem essa correlação, onde tem cigarrinha, o vetor transmite esse enfesamento. Então, nós temos aqui algumas fotos, né, do enfesamento vermelho, né, o branco pálido, né, as viroses, e essa virose, ela aparece, a gente vai falar um pouquinho mais disso de doenças, quando a gente for falar de doenças, mas essa virose aparece quando a planta começa a aparecer a fase de pendoamento, a fase de VT. E aí a planta começa a aparecer os primeiros sintomas, porque a planta começa a transportar a sua energia toda para o desenvolvimento da espiga, e a planta começa a ter uma certa sensibilidade, e aí a virose se estabelece, começa a aparecer a sintomatologia. Então é um negócio muito difícil, né? Porque a cigarrinha ataca o sistema radicular, né? Ataca a plântula, e aí a sintomatologia visível mesmo, ela só vai acontecer quando a planta estiver mais enfolhada, e a gente não tem como controlar isso. Então a ideia é fazer controles preventivos dessa cigarrinha antes que essa cigarrinha possa causar algum tipo de problema, tá bom? Nós temos aí já as pragas da parte aérea, né? O pulgão do milho. O pulgão, ele ataca aquelas folhas um pouquinho mais novas, né? Mais sensíveis. E aí, se a gente não fizer o controle, acontece isso aqui com as folhas, né? Uma alta população de pulgão, e como é um inseto sugador, essa planta começa a sentir os efeitos, né, da baixa nutrição e de encarquilhamento de folhas, baixa taxa fotossintética, e a planta começa a não crescer. Então, ataca a partes jovens de plantas, os danos diretos quando em alta população, controle e pulverizações. Não é uma praga considerada nesse momento, né? Isso pode mudar muito rápido. Uma praga considerada de difícil controle, mas é importante que se diga que, a partir do momento que a gente utiliza mais variedades transgênicas, que a gente diminui a aplicação de inseticidas para lagartas e que faziam controle indireto do pulgão, a gente passa a ter problemas com insetos sugadores, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com relação a esses insetos sugadores nas áreas de produção, tá? Bom, para pulgão, é interessante fazer amostras, né, de 20 plantas a cada 10 hectares de lavoura, avalie com nota 0, 1 ou 2 para plantas 0, 100 pulgões, nota 1, uma planta atingindo 100 pulgões por planta, e 2 para plantas com mais de 100 pulgões. Isso aqui é um negócio muito complicado, né? Porque como é que você vai contar 100 pulgões na planta? Então, costumo falar que essa nota 1 e 2, ela é uma nota quando há aparecimento de pulgões na planta, né, uma população mais baixa, e quando a nota 2 é quando há um ataque bem severo, muitas plantas e muitas folhas com alta população, e a gente consegue fazer uma aplicação de inseticida. Então, essa aplicação de inseticida é quando pelo menos 50% das plantas estiverem com nota 2,
e apenas até a fase de pendoamento do milho. Bom, sugestão do agrônomo, né? Não vamos permitir que essa planta, que a gente tenha um ataque de pulgão com 50% de plantas com notas 2, tá? Nós vamos tentar minimizar os efeitos do ataque de pulgão antes disso, com nota 1, para que nós não podemos perder produtividade por causa de pulgão, ok? Uma praga importante que a gente pode falar de todas as outras lagartas, que é a lagarta do cartucho. Ela ataca uma lagartinha, uma praga muito agressiva, muito voraz, né? E ela é de difícil controle com inseticidas convencionais, principalmente quando ela faz essa abertura, né? Esses furos, né? no cartucho e penetra no cartucho da planta e ela fica totalmente protegida do ataque dos inseticidas. Então, a ideia é fazer um controle não nessa fase dessa lagarta, né? A gente faz um controle quando as folhas começam a ter sintomas de raspagem, ou seja, nos primeiros instares dessa lagarta, a gente faz o controle dessa lagarta. Tá? A gente controla ou de forma química, ou aplicação de pulverizações, inseticidas, pode fazer uma mistura ou uma aplicações sequenciais de inseticidas fisiológicos com inseticidas organofosforados e piretroides, e a utilização também da tecnologia transgênica para controle de lagartas, e a lagarta do cartucho está inclusa nessa tecnologia. Tá? Manejo integrado de pragas para a lagarta do cartucho seria vistoriar semanalmente as 20 plantas em 5 locais diferentes. Essas vistorias têm que ser feitas até 60 dias depois da emergência do milho, até 30 dias depois da emergência. Se tiver 20% de plantas atacadas, essa praga deve ser controlada, e dos 40 aos 60 dias, se tiver 10% de planta infestada, tem que se fazer o controle. Isso aí é a forma que se trabalha. Podemos trabalhar preventivamente, de uma forma preventiva, fazendo tratamento de sementes, onde a gente vai conseguir minimizar os efeitos do ataque de lagartas, principalmente dessa lagarta desfolhadora, no caso da lagarta do cartucho. A gente pode tratar sementes com inseticidas, com esses produtos aqui, que têm uma boa eficiência para controle. Bom, para a gente finalizar essa parte de pragas, a ideia é a gente também comentar um pouco sobre o uso de tecnologia geneticamente modificada, né? A gente já falou um pouquinho de cultivares, né, que estão disponíveis para o produtor, e muitas delas são transgênicas. Né? Então, há uma preferência do produtor por comodidade, evidentemente, e por facilidade operacional, a gente utilizar, né, indicar essas cultivares OGMs, né, ou cultivares transgênicas, seja que tecnologia for, Culex, Hildegard, VT-Pro 1, 2, 3, independente da tecnologia, a gente sugere que o produtor faça uso, né, dessa tecnologia. Entretanto, é importante salientar para todos nós e para vocês, agrônomos, futuros agrônomos, e para os produtores, que é imprescindível a gente trabalhar, além do uso, né, de sementes transgênicas para controle de lagartas, a gente trabalhar também com eficiência as áreas de refúgio. Então, é importante a gente ter, além das áreas de produção de transgênicos, as áreas de refúgio. Então, o que acontece com essas áreas de refúgio? Para que a gente vai ter essas áreas de refúgio nas nossas áreas de produção? Nós vamos deixar a praga acabar com a lavoura? Nós não vamos deixar a praga acabar com a nossa lavoura convencional, mas a ideia é a gente sempre ter o inseto adulto sensível à tecnologia BT, ou a tecnologia transgênica para lagarta. Então, parte-se do princípio, e é assim, o inseto praga sensível ao BT, ele é sempre dominante na genética, ou seja, ele tem sempre o locus gênico em dominância. Vamos imaginar que a praga é sensível, o S é maiúsculo, S maiúsculo é sensível, S maiúsculo e S minúsculo é sensível. E o homozigoto recessivo,
é um inseto praga tolerante. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Quando a gente faz uma área de refúgio isolada da área com a área transgênica, com o milho transgênico, o que a gente faz? A gente está permitindo que esse inseto sensível ao BT, seja homozigoto dominante, seja heterozigoto, ele se multiplique. E a população desse inseto praga sensível sempre será maior que a população do inseto praga tolerante. E sempre haverá cruzamentos entre os insetos sensíveis e os tolerantes, fazendo com que haja sempre gerações subsequentes, gerações sequentes a esses parentais, população com um percentual maior de insetos sensíveis. Ou seja, a gente está mantendo uma população de insetos sensíveis à tecnologia. Se a gente não plantar essa área de refúgio, vai chegar um momento que a gente vai eliminar todos os insetos sensíveis e nós vamos manter todos os insetos tolerantes. E aí, meu amigo, minha amiga, não adianta mais. Se o inseto e a população é tolerante à tecnologia BT, a única coisa que a gente pode fazer é ou fazer as aplicações de inseticidas, entrar na lavoura novamente, ou na próxima safra a gente começar de novo, ou modificar essa tecnologia, alterando os eventos transgênicos para ver se a gente controla essa lagarta. Então a ideia é sempre, sempre, sempre trabalhar com uma parte da nossa área de lavoura, com uma área que a gente chama de refúgio, ou seja, sem plantas transgênicas. Pode ser a mesma cultivar, que nós temos vários cultivares convencionais e transgênicos, a mesma cultivar. A gente pode trabalhar sempre com a mesma cultivar, parte dela não transgênica, convencional, e parte dela transgênica, justamente para a gente manter a população de insetos pragas sensível a essa tecnologia. Tá? Então, sempre, no mínimo, 10%. Né? A ideia é ter pelo menos 10% dessa área de plantio em cultivares convencionais, fora da tecnologia BT. Então, tudo em amarelinho aqui. A gente pode trabalhar com áreas de refúgio em bloco, né, numa área, em perímetro, em faixas. Se for no pivô, parte do pivô, né, parte central ou lateral. A gente precisa trabalhar isso aqui. Atenção, faça a primeira semeadura de área de refúgio, com sementes não BT. Caso a população de pragas-alvo atinja o nível de dano econômico na área de refúgio, o controle deve ser realizado com inseticidas que não sejam formulados à base de BT. Inseticida, a gente vai controlar a praga, não vai deixar a praga acabar com essa área de refúgio. A gente vai simplesmente manter, fazer um monitoramento dessas áreas de refúgio e quando atingir o nível de dano econômico, a gente faz o controle efetivo com inseticidas. As áreas de refúgio devem estar na mesma área irrigada para que tenha as mesmas condições de manejo. Então, nós não vamos deixar o inseto comer toda a nossa área de refúgio, né? a cultivar convencional. Não, a gente vai simplesmente manter a população controlada desse inseto, praga, né? dessa lagarta, desse inseto adulto, para que a população de insetos sensíveis à tecnologia se mantenha alta e com o cruzamento de insetos tolerantes, a gente tenha sempre uma população mais alta de insetos sensíveis à tecnologia. Então, a ideia é essa. A área de refúgio, o objetivo é esse. Então, gente, sempre recomendem áreas de refúgio para monitoramento, para controle de pragas, principalmente de lagartas, né? Nas áreas de produção, no caso aqui é de milho, mas podemos estender isso para soja, podemos estender isso para algodão, que temos essa tecnologia à disposição para o produtor. Então, aqui é só um cronograma, né, com boas práticas agronômicas para preservar essa tecnologia transgênica que a gente tem utilizado por mais tempo. Então, a ideia é dessecar antecipadamente, né, e fazer um monitoramento de manejo de pragas na palhada da cultura anterior ao milho, depois fazer um tratamento de sementes, como a gente já falou, fazer um plantio de refúgio antecipado e adequado, manejo de plantas daninhas para evitar plantas hospedeiras de pragas, depois fazer um monitoramento da área de milho em todos os estágios de desenvolvimento.
E aí a ideia no caso aqui, a sugestão é a aplicação de inseticida nas áreas de refúgio quando 10% da área estiver com danos maiores ou iguais a 3, que é a escala Davis, que a gente pode utilizar. Ou utilizar aquelas escalas de nível de controle, seja para lagarta do cartucho, helicoverpa, enfim. Pós-colheita desse milho, rotação de culturas e manejo de plantas voluntárias. Assim, a gente faz um monitoramento e uma prevenção para que essa tecnologia EBT se mantenha viável por mais tempo, ou seja, a gente consiga trabalhar com a mesma tecnologia transgênica, seja que evento for, por mais tempo nas nossas áreas de produção. Importante a gente ter sempre em mente que quando a gente trabalha com áreas de produção de milho transgênico, é importantíssimo e imprescindível a gente ter pelo menos 10% da área de produção da cultivar, mesmo a cultivar ou uma cultivar convencional, que não tenha tecnologia EBT, visando controle e manutenção desse inseto praga sensível à tecnologia EBT que a gente tem utilizado. Ok? Fica a dica. Bom, terminei por agora. Próxima aula a gente finaliza com o manejo de doenças na cultura do milho. Ok? Sempre à disposição de vocês. E tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos.